boa noite, boa tarde, boa noite. Eu sou Mônica do Amaral e vou falar para vocês um pouco sobre tonturas e vertigens. Antes de começarmos a sessão, quero mostrar aqui que as ideias, argumentos e opiniões que serão apresentadas e expressadas são de responsabilidade única e exclusiva dos autores. Não há qualquer forma e pretexto por meio de opiniões das entidades e das instituições aos quais os nomes são vinculados publicamente, e nós, autores, não temos qualquer conflito de interesse a declarar em relação aos temas envolvidos. Os objetivos da sessão serão revisar a anatomia do ouvido, compreender as diferenças conceituais entre tonturas, desequilíbrio e vertigens, revisar aspectos da semiologia vestibular, saber as causas comuns de vertigem, reconhecer o diagnóstico do paciente com vertigem, saber como dirigir adequadamente o tratamento das vertigens e compreender as entidades clínicas especiais causadoras de tontura. Bom, para introduzir em relação à anatomia do ouvido, falar brevemente, relembrar, na verdade, que o ouvido, ele é dividido em três partes: ouvido externo, ouvido médio e ouvido interno. O ouvido externo, ele é composto pelo pavilhão auditivo, pela olheira e canal auditivo, e aí temos o ouvido médio, que contém os ossículos, a tuba auditiva lateral, e principalmente ele vai fazer a comunicação entre o ouvido externo e o ouvido interno. E temos o ouvido interno, que é constituído pela cóclea e pelos canais semicirculares. Aí temos os canais semicirculares superior ou anterior, inferior e posterior. E temos também o nervo, o oitavo nervo craniano, que é o nervo vestibulo-coclear, que é constituído tanto pelo ramo que vem da cóclea, quanto pelo ramo vestibular superior e inferior, e ele é um nervo puramente sensitivo e que muitas vezes também está relacionado aos problemas causadores de vertigem, como vamos ver mais à frente. Então, sobre tonturas, desequilíbrio e vertigens, é importante a gente diferenciar essas três apresentações, porque muitas vezes todas as três apresentações levam o mesmo nome, por exemplo, tontura, sendo que há certas particularidades em cada uma dessas. A tontura é uma sensação de pré-síncope, por exemplo. A queixa frequente é de um incômodo, na cabeça, envolvendo a cabeça, mas a tontura também ela pode envolver as pernas, e aí vai ser chamada de desequilíbrio, enquanto que a vertigem é a sensação de movimento do ambiente, é quando o indivíduo ele sente, ele tem a sensação de que tudo ao redor dele está se movendo. E antes da gente falar sobre cada uma das causas de tontura e vertigem, é importante falar sobre a labirintite, que muitas vezes, por exemplo, principalmente na emergência, quando o paciente chega com vertigem, muitas vezes o diagnóstico é labirintite, mas sem ser labirintite, vamos assim dizer, porque a labirintite, ela faz parte e tem uma prevalência muito menor do que se imagina, é superestimada na emergência, sendo que muitas vezes o diagnóstico não é labirintite. Então, o que seria a labirintite? A labirintite necessariamente envolve um quadro infeccioso agudo do labirinto secundário a uma mastoidite, otite ou meningite complicada. A extensão desse processo infeccioso ao labirinto, gerando a crise de vertigem aguda e duradoura, associada à sintomatologia do quadro infeccioso adjacente, como, por exemplo, febre, todas as
manifestações que têm associação ao quadro infeccioso, de maneira resumida. Então, muitas vezes, o paciente chega na emergência com queixa de vertigem, não necessariamente a labirintite, como muitas vezes se imagina, porque para ser labirintite, necessariamente tem que haver esse quadro infeccioso, e tanto a presença da vertigem quanto a sintomatologia de um quadro infeccioso associada. Aí, na hora de fazermos o diagnóstico, qual é a causa, a etiologia que é responsável por esse quadro vertiginoso, por exemplo? Algo fundamental vai ser a anamnese e o exame físico. Vamos, assim, dizer que, por meio da anamnese e do exame físico, principalmente o exame neurológico pormenorizado, já ao fim do exame físico, vamos já ter a suspeita diagnóstica da causa daquela vertigem. Os testes complementares, por exemplo, eles não servem para muita coisa em relação à vertigem. Tem fundamental importância mesmo a anamnese. A anamnese, logo em seguida, o exame físico. Em relação à anamnese, é importante investigarmos sobre a presença, se é vertigem mesmo, se é desequilíbrio ou tontura, fazer essa distinção, como eu falei anteriormente. E aí, questionar o paciente sobre a presença de fator desencadeante, questionar sobre a presença de sintomas autônomos ou associados ou não, questionar sobre a duração, a frequência, a história pregressa da vertigem, e aí investigar sobre as manobras que exacerbam ou não essa vertigem e sobre a gravidade. E também questionar sobre a sequência de eventos em um único episódio. Aí vamos analisar também se há ocorrência de aura e se há sensação de plenitude auditiva. Também vamos questionar sobre a história médica, porque muitas vezes esses pacientes, eles já apresentaram história de vertigem anteriormente, não é a primeira ocorrência. Vamos investigar também sobre a história familiar, porque muitos dos casos estão associados à hereditariedade, e sobre a história social, já que muitas causas de vertigens estão relacionadas à intoxicação, por exemplo, à intoxicação por drogas e também a problemas psiquiátricos. Então, fazer a história social, analisar a história social do paciente. E aí partimos, uma vez feito toda essa anamnese, partimos para o exame neurológico pormenorizado. E aí vamos fazer o exame neurológico e neurológico completo. Vamos avaliar a presença e a natureza de nistagmo em todas as direções do olhar. Vamos fazer os testes posicionais, principalmente a manobra de Dix-Hallpike. Vamos fazer os testes de coordenação e dismetria, a avaliação da postura estática e da marcha, e aí vamos analisar Romberg, andar em fila indiana e passada de Foucault. Sobre o exame neurológico, a avaliação do equilíbrio estático e dinâmico, a avaliação da coordenação, a avaliação da motricidade ocular, verificação das diferentes formas de nistagmo, principalmente porque a gente vai ver mais à frente a principal sintomatologia desses pacientes. E agora vamos dar uma detalhada mais essa questão da pesquisa de nistagmo, que é muito importante no exame físico desses pacientes. Vamos fazer a pesquisa por meio da posição primária, do olhar lateral, do olhar vertical, de provocação e também o posicional. Em relação ao nistagmo horizontal, rotatório e espontâneo, que basicamente transduz um desbalanço do tônus vestibular central periférico. Nesse exame, muitas vezes, por meio do exame do nistagmo espontâneo, quando o paciente apresenta, por exemplo, alguma etiologia periférica, muitas vezes o exame do nistagmo espontâneo ele é inibido pela fixação visual. Aí, nesses momentos, vai ser preciso o uso do óculos de Frenzel para poder tornar o nistagmo mais evidente.
E aí temos o nistagmo evocado pelo olhar, que é decorrente de um desbalanço do tônus vestibular pouco intenso. Por exemplo, o paciente tem uma vasculite vestibular que já está sendo tratada, mas aí, por exemplo, ele não tem o paciente não tem mais o nistagmo espontâneo, mas pode apresentar o nistagmo evocado pelo olhar. Ou também, o nistagmo evocado pelo olhar, ele pode se apresentar decorrente de um déficit do sistema de fixação ocular. E aí temos o nistagmo também de provocação, que é o déficit dinâmico em lesões periféricas e centrais. Enquanto que o nistagmo espontâneo ou o nistagmo evocado pelo olhar é um déficit estático, o nistagmo de provocação é um déficit dinâmico e pode revelar tanto lesões periféricas quanto centrais. Aí, primeiro, vamos verificar se é nistagmo espontâneo e logo em seguida vamos pedir que o paciente vire rapidamente a cabeça de um lado para o outro de 10 a 20 vezes. E, por fim, vamos verificar novamente a presença de nistagmo, de preferência com óculos de Frenzel, que eu mostrei no slide anterior. E aí temos ainda também o nistagmo vertical, que pode ser o down beat e o up beat, que são lesões centrais das vias vestibulares bilaterais de maneira simétrica, só que um é apontado para cima, enquanto que o outro é apontado para baixo. E há uma diferença nesses dois tipos de nistagmo em relação à sua fisiopatologia e manifestação clínica. O nistagmo downbeat pode ser ausente na posição primária e presente apenas ao solicitar que o paciente olhe para os lados ou para baixo. E ao deitar o paciente, o nistagmo downbeat pode aumentar ou inverter. O nistagmo upbeat é bem mais raro e está presente na posição primária, podendo estar associada à oftalmoparesia internuclear. E, por fim, temos o nistagmo rotatório e desvio Skilve. O nistagmo é considerado a correção desse desvio, ocorrendo na direção oposta ao desvio. Por exemplo, se o desvio Skilve está para o lado direito, o nistagmo ele vai fazer a correção para o lado esquerdo. E, basicamente, o desvio Skilve é um desalinhamento vertical dos olhos. Um olho fica mais elevado que o outro olho, e ele é decorrente de um desbalanço do tônus vestibular e não de uma oftalmoparesia. Porque, no caso da oftalmoparesia, o desalinhamento ocular piora se o paciente olha na direção do músculo paralisado e melhora se olha na direção oposta. Enquanto que pacientes com desvio Skilve, por sua vez, mantém o mesmo desalinhamento, independentemente da direção em que ele está olhando. E ainda no exame neurológico, importante fazer o reflexo vestíbulo ocular, que se resume em rotações rápidas de pequena amplitude da cabeça, é realizado principalmente à beira-leito e pode indicar hipofunção vestibular uni ou bilateral. E algo curioso é que quando o reflexo vestíbulo ocular ele está presente, ele está normal. Quando ele está normal, há grande sugestão de que a lesão não seja periférica, seja central, que é um tipo de lesão mais grave. Enquanto que quando ele está normal, há sugestão, principalmente isso em relação à emergência, por exemplo, para fazer a distinção se a vestígio pode ser central ou periférica. Por exemplo, o reflexo vestíbulo ocular, ele está normal, muito provavelmente é uma sugestão de lesão periférica. E sobre o exame neurológico, ainda a manobra de Dix-Hallpike, que é a pesquisa de nistagmo posicional, quando há presença de nistagmo, devido à mudança da posição do paciente. Ele está presente principalmente na vertigem posicional paroxística benigna, que a gente vai ver mais à frente. E aí essa manobra, basicamente, é um paciente sentado com a cabeça virada a 45 graus,
para o lado que se quer analisar, e depois, rapidamente, abaixar a cabeça do paciente e deixar para fora da maca um pouco e analisar se há a presença do nistagmo ou não. Esse movimento deve ser feito rapidamente, porque a vertigem posicional paroxística benigna ela ocorre muito rapidamente, dentro de segundos, então não pode ser uma manobra realizada de maneira lenta, vamos assim dizer. E também temos a manobra de posicionamento lateral, que também pesquisa nistagmo posicional. Vai manter a cabeça do paciente virado para o lado que quer analisar, e aí deita o paciente com o olhar virado para o examinador. Aí ele fica deitado em decúbito lateral. Aqui um vídeo sobre a manobra, para vocês verem sobre a manobra de Dix-Hallpike. Vou adiantar aqui. Manobras são fundamentais. Para vocês agora, algumas manobras são fundamentais serem feitas em pacientes que têm queixas de vertigem, principalmente vertigens que duram poucos segundos ou minutos, encadeadas com mudança postural, que sugiram um quadro de paroxística posicional benigno. A prova de pegar a mão escada, a mão de Hallpike, vou mostrar para vocês agora. Agora, sempre. Vamos pegar virar para lá. Pode um pouquinho mais para trás. Um pouquinho mais para trás. Eu tenho que ver a distância para que a cabeça dela fique abaixo da máquina. Para examinar o ouvido do lado direito, o ouvido do pescoço do lado direito, então manter os olhos abertos, você não vai cair. Tá bom? Mesmo se não rodar, não tem os olhos abertos. No 3. 1, 2, 3. E você observa, pelos 20 segundos, se tem algum movimento ocular, um estágio torsional e vertical do lado esquerdo, não apresentou. Vamos sentar. Agora, examine o outro lado. A mesma coisa. 1, 2, 3. Então, ótimo. Não apresentou. Se o paciente apresenta a presença do nistagmo, a queixa vertiginosa nessas posições, a gente faz a manobra de Epley, que é a manobra de conversão. Aí, por exemplo, a manobra de Epley, que vocês vão ver, é a manobra corretora, caso o paciente apresente a manobra de Dix-Hallpike positiva. E aí, por exemplo, em relação à vertigem paroxística posicional benigna, vamos ver na fisiopatologia que está relacionada à presença de um cálculo nos canais semicirculares. Aí, por exemplo, essa manobra de Epley, ela vai corrigir essa presença de cálculos nos canais semicirculares. Aí vocês vão ver como é que acontece. Como é que fica no 1, 2, 3. Se o paciente já fez a manobra de Hallpike, a presença de nistagmo ou a queixa de vertigem, se não tem um óculos frente para tirar a fixação, eu já vou colocar na manobra de Epley, que eu vou fazer a versão cefálica do outro lado, espera 20 a 30 segundos, depois segurando o pescoço ficar escrito. Agora vamos ir lá para o lado esquerdo, por favor. Você mexe a cabeça, do lado, você mexe a cabeça. E aí está reposicionando os otólitos que estavam fora do lugar, vamos assim dizer. Vamos ver mais na fisiopatologia desse quadro. E aí temos os exames subsidiários, que no caso, eles não... Quando chegarmos nesta etapa, já temos que ter bem em mente qual o provável diagnóstico do paciente. Esses exames subsidiários, em alguns momentos, eles podem ser necessários, como, por exemplo, a audiometria, caso o paciente apresente alguma alteração auditiva associada. Temos a eletronistatina,
videonistagmografia, a videonistagmografia e o teste da cadeia giratória, que basicamente servem para definir se a etiologia é central ou periférica. E é importante falar que esses 3 exames, eles não podem ser realizados com um paciente em crise aguda, porque eles superestimulam ainda o quadro de vertigem. Temos a ressonância magnética do cérebro e dos canais auditivos internos, e temos também a tomografia computadorizada, que serve também para analisar caso o paciente, por exemplo, apresente um acidente vascular encefálico, alguma causa central que possa ser vista tanto pela ressonância ou quanto pela tomografia. Importante falar, por exemplo, que paciente com acidente vascular encefálico na região do cerebelo, por exemplo, que apresenta quadro de vertigem, pode chegar na emergência. A tomografia computadorizada, muitas vezes, ela vai se revelar normal, já que a isquemia na região cerebelar, ela não se apresenta de maneira confiável na tomografia computadorizada. Aí, é importante estar atento, né, a essas situações. Mais à frente, a gente vai falar um pouco sobre essa questão do paciente na emergência com vertigem. E aí temos a tontura. Vamos especificar agora cada uma das causas. A tontura, ela pode ser de origem clínica ou cardiológica, ela pode se apresentar como vertigem, e aí tem as suas diferentes etiologias. Ela pode ser uma sensação cefálica inespecífica, que aí compreende também algumas causas, e temos também as situações especiais. E tem o desequilíbrio, que é a tontura que se manifesta nas pernas, ao invés de ser na cabeça. E aí vamos falar sobre cada sobre cada um desses grupos. A tontura é uma sensação de orientação espacial alterada na cabeça ou nas pernas. O desequilíbrio vai ser essa sensação de orientação espacial alterada nas pernas. E aí temos a tontura na cabeça. Temos a tontura de origem clínica, que pode ser, que é dividida em síncope e nas lesões sistêmicas. Temos a vertigem, que ela pode ser rotatória ou oscilatória. A rotatória está associada à lesão unilateral, periférica ou central, e a oscilatória à lesão central, lesão bilateral, celebero ou funcional. Temos as sensações inespecíficas especiais ainda, que é a cinetose, a oscilopsia, o mal de desembarque e a uncional, e a tontura nas pernas, que é o desequilíbrio. Aí vamos ter a aferência vestibular, visual, sensitiva, por integração, que vai envolver o córtex cerebral, núcleos da base, cerebelo, a eferência, que vai envolver os sistemas motores, e a biomecânica, que vai envolver artroses e fraturas. Aí, a tontura de origem clínica, temos a lipotimia, que é um estado de pré-síncope, vamos assim dizer. O paciente vai apresentar atordoamento dos sentidos, mal-estar generalizado e turvação ou escurecimento visual. Essa sensação ela é breve, há alívio dos sintomas após o repouso, e está associada a condições benignas, como, por exemplo, neurocardiogênica, situacional e sensibilidade do seio carotídeo, ou a condições de maior gravidade, como, por exemplo, hipotensão postural e causas cardiogênicas. A tontura de origem clínica por lesões sistêmicas é um mal-estar generalizado, que vai fazer com que o paciente apresente sensação de peso, incômodo na cabeça, além de atordoamento. Há um padrão flutuante durante o dia e diversas situações clínicas estão associadas, já que
é uma lesão sistêmica que está causando essa tontura. Então, o paciente ele vai apresentar manifestações sistêmicas, febre, descompensação pressólico-glicêmica, desidratação, desnutrição, intoxicações medicamentosas, polimedicação, intoxicação exógena. Aí, dentro desse quadro, a tontura pode estar presente. Sobre a vertigem, que é uma alteração da percepção do espaço ou do movimento de si mesmo ou do ambiente, pode ter tanto caráter rotatório ou caráter oscilatório. Caráter rotatório, como se o paciente estivesse girando, vamos assim dizer. Por exemplo, na própria anamnese, ele pode fazer sinais com as mãos, de que a sensação é de que está tudo girando. Como pode ser uma sensação oscilatória, por exemplo, ele está navegando em um rio, em um mar, aquela sensação de oscilação, sabe? E aí, dentro da vertigem, vamos ter os diagnósticos diferenciais. Na rotatória, as principais doenças são a vertigem paroxística posicional benigna, a neurite vestibular, a doença de Menier, lesões centrais unilaterais e vertigem associada à enxaqueca. A oscilatória temos a vertigem fóbica, o nistagmo vertical e outras lesões centrais, vestibulopatia bilateral e causas não vestibulares. Aqui em destaque são as doenças que a gente vai ver com mais detalhes. E a vertigem, ela também pode ser categorizada de acordo com a duração do sintoma. E aí, por exemplo, temos os episódios recorrentes, que envolvem segundos a minutos ou minutos a horas, e temos aquela vertigem de episódio único, que pode durar dias ou semanas a meses. Aí, por exemplo, nos episódios recorrentes, temos a vertigem paroxística posicional benigna, que, como eu falei anteriormente, ela dura questões de segundos a poucos minutos. Temos a paroxística vestibular e a fístula perilinfática. Nos episódios recorrentes, que levam minutos a horas, temos a doença de Menier. Essa doença, ela, vamos assim dizer que ela é mais crônica. O paciente apresenta ao longo da vida crises de vertigem. Aí temos a vertigem associada à enxaqueca, a vertigem fóbica, o ataque isquêmico transitório. E temos o episódio único. Aí dentro desse grupo temos a neurite vestibular, que ela leva dias, pode levar dias. Temos as lesões de tronco cerebelo e temos as lesões de tronco cerebelo e a psicogênica, que podem levar de semanas a meses. E a vertigem ainda, ela pode ser categorizada de acordo com o fator desencadeante. Por exemplo, movimentos rápidos da cabeça, a vertigem paroxística posicional benigna e a paroxística vestibular. Por isso que no exame, na manobra de Dix-Hallpike, a gente verifica principalmente a VPPB, por meio do movimento rápido da cabeça. Temos as posições específicas, que é a vertigem posicional central, a por compressão ou contato com o oitavo nervo. Temos as situações específicas, que é a vertigem fóbica, e a manobra de Valsalva, que pode desencadear a fístula perilinfática. Para falarmos sobre a fisiopatologia da vertigem, é importante lembrarmos que o equilíbrio e a posição no espaço se traduz por meio da associação de diversos sistemas. Aí temos o sistema visual, o sistema proprioceptivo e o sistema vestibular, que juntos geram equilíbrio e a posição no espaço. O sistema vestibular, propriamente dito, que é constituído pela cóclea e pelos canais semicirculares, superior, posterior e inferior.
Os canais semicirculares estão responsáveis pela aceleração angular, enquanto que ainda temos também o triclo e o sacro aqui, que são responsáveis pela gravidade, pela aceleração linear. Aí, dependendo de qual área acometida do sistema vestibular, teremos acometimento da aceleração angular ou alteração da sensação de gravidade da aceleração linear. Vai depender da área acometida. E temos os nervos aferentes, que aí temos o nervo vestibular, que é dividido em vestibular superior e inferior, que vai se unir ao nervo coclear para formar o nervo vestíbulo coclear, que são responsáveis por levar a descarga tônica para os núcleos vestibulares. E aí as vertigens ocorrem por meio de informações conflitantes entre o ouvido esquerdo e o ouvido direito. E essas informações conflitantes podem acontecer devido a danos a um canal semicircular, a danos a um órgão otolítico ou a danos ao nervo aferente. Aí pode ocorrer de maneira bilateral como unilateral. Por exemplo, quando acomete o nervo aferente, pode acometer o nervo bilateralmente ou unilateralmente. O órgão otolítico, por exemplo, se geralmente acomete os dois lados. O canal semicircular, e a gente vai ter etiologias que vai acometer principalmente o canal semicircular superior, enquanto outras vão acometer principalmente o posterior. Vai depender da etiologia. Aí temos, dentro da vertigem, temos a vertigem periférica e temos a vertigem central. As manifestações clínicas vão diferir um pouco, dependendo se é periférica ou central. As características típicas da vertigem periférica está associada a uma evolução temporal curta ou episódica, a um fator precipitante e a sintomas autonômicos, como, por exemplo, sudorese, vômito, náusea, palidez. Sintomas autonômicos vão estar muito mais fortes na vertigem periférica. Zumbidos, surdez, plenitude auditiva, fraqueza do nervo facial podem ainda estar presentes. Podem, mas não é o comum. Assim como essas manifestações podem estar presentes na central. Aí as causas comuns da vertigem periférica são diversas, e aí, como eu já falei aqui diversas vezes, temos as vertigens posicionais paroxísticas benignas, infecções bacterianas ou virais, neurite vestibular, a doença de Menier, que a gente vai falar mais à frente, isquemia hemorragia labiríntica, tumores, traumatismos, fratura do osso temporal, concussão labirítica, fístula perilinfática, transtornos metabólicos, diabetes, uremia, hipotireoidismo, doença de Piaget, intoxicação alcoólica ou toxicidades, aminoglicosídeos, cisplatina, doença autoimune da orelha interna, síndrome de deiscência do canal semicircular superior, ou seja, diversas causas. E temos a vertigem central, que os sintomas autonômicos são mais leves, a rara perda auditiva associada, e temos principalmente os sintomas neurológicos mais fortes, como, por exemplo, ataxia, disartria, síncope, perda da consciência, fraqueza, vão estar mais associados à vertigem central. As causas comuns da vertigem central: complicações neurológicas de infecções do ouvido,
abscesso cerebral, epidural, subdural, intraparenquimatoso, meningites, acidente vascular cerebral, enxaqueca, tumores, traumatismos, síndromes degenerativas cerebelares, alcoólica familiar, transtornos da junção crânio-vertebral, impressão basilar, luxações atlantoaxiais, malformações de Chiari, convulsões e esclerose múltipla. E falar para vocês que a vertigem central é importante durante o diagnóstico, fazer o diagnóstico corretamente se é vertigem central ou vertigem periférica, porque vertigem central é muito mais grave, então tomar esse cuidado. Por exemplo, não se confundir, por exemplo, dar alta para o paciente com a vertigem central, que envolve muito mais gravidade e que precisa de muito mais atenção. Aí, dentro da vertigem, vamos especificar algumas, como, por exemplo, a do episódio único e prolongado, que a mais conhecida é a neurite vestibular. A neurite vestibular é uma vertigem de origem periférica, ela ocorre unilateralmente, é de início agudo ou subagudo, e a sua duração é prolongada. A sensação de vertigem, junto com desequilíbrio, alteração no reflexo vestíbulo ocular e nistagmo típico. Esse é o quadro da neurite vestibular. 3,5 por 100 mil habitantes ao ano que chegam no ambulatório apresentam neurite vestibular. É o segundo distúrbio periférico mais comum. O mais comum é a BPPB, a vertigem paroxística posicional benigna, acomete igualmente homens e mulheres, e o pico de ocorrência é dos 30 aos 60 anos de idade. Ocorre nas pessoas mais jovens, mas pode ocorrer nos extremos, em crianças e idosos, por exemplo, mesmo não sendo tão comum. A fisiopatologia envolve, aqui para a gente lembrar um pouco, o utrículo e o sáculo, aqui os canais semicirculares, anterior, posterior, horizontal, aqui o nervo vestibular superior, nervo vestibular inferior, nervo coclear, se unindo para formar o nervo vestíbulo coclear. Então, a fisiopatologia, ela pode acometer apenas o nervo superior, vestibular superior, pode acometer apenas o nervo vestibular inferior, pode acometer o nervo vestibular superior e inferior. Está relacionada principalmente à etiologia viral. Há alguns estudos que sugerem que nessa etiologia viral há uma reativação do herpes simples tipo 1 e pode ser também desencadeada, segundo alguns estudos, pelo acometimento autoimune ou microvascular do nervo vestibular. O quadro clínico, como eu já falei, instalação aguda. A vertigem, ela é rotatória e constante. Geralmente, essa vertigem, ela piora com o movimento do paciente e ela melhora parcialmente com o repouso. Náuseas e vômitos acontecem nos primeiros dias e nas primeiras horas. A ausência de queixas auditivas. A presença de nistagmo horizonto rotatório para o lado são e oscilopsia. Vamos falar sobre a oscilopsia mais à frente. A presença de desequilíbrio e a melhora progressiva ao longo do dia, ao longo de dias. O quadro clínico vai se resumir às queixas clássicas de lesão vestibular periférica, como eu falei alguns slides atrás. Vertigem, desequilíbrio e uns sinais autônomos são fortes, como, por exemplo, náuseas e vômitos nesses pacientes. A
as queixas clássicas são de lesão vestibular periférica e agora porque, né, a neurite vestibular, eu esqueci de especificar para vocês. A principal neurite vestibular é a neurite que acomete o nervo vestibular superior. É a mais comum, mas também, embora seja menos comum, pode haver a neurite vestibular inferior. Aí a neurite vestibular inferior vai apresentar as queixas clássicas da lesão vestibular periférica, que são as queixas clássicas também da neurite vestibular clássica, que é a que acomete o nervo vestibular superior. Aí o quadro clínico da neurite vestibular inferior, além daqueles que eu mostrei no slide anterior, vai haver a presença de nistagmo gerado pela disfunção unilateral do canal semicircular inferior. Então, ele vai se apresentar de direção para baixo com componente rotacional. O teste calórico do paciente vai estar normal, a potencial evocado miogênico vestibular cervical, podendo estar alterado, e o diagnóstico desses casos é raro. Da neurite vestibular inferior, é muito mais comum a forma clássica, que é a que acomete o nervo vestibular superior. E na neurite vestibular clássica, a avaliação complementar. O diagnóstico é eminentemente clínico, mas podemos lançar mão de exames de imagem, principalmente com a indicação de suspeita de um quadro vestibular central. Por exemplo, se está em dúvida se o quadro não é periférico, mas central, aí pode lançar mão do exame de imagem, que vai fazer a avaliação da vertical visual subjetiva, do potencial evocado miogênico cervical e ocular. Temos também a eletronistagmografia e a audiometria, para poder fazer esse diagnóstico diferencial. O tratamento da neurite vestibular, ele vai se envolver em dois aspectos: o tratamento sintomático para controlar a crise e o tratamento específico para evitar novas crises. O tratamento sintomático, o clássico vai ser dimidrinato, 50 miligramas endovenosa ou via oral a cada 8 horas ou a cada 6 horas. A meclizina, 25 miligramas via oral a cada 8 horas ou a cada 6 horas. E os benzodiazepínicos. Os mais usados, diazepam, lorazepam e clonazepam. Porém, os benzodiazepínicos não podem ser usados por longo tempo. Deve-se tomar cautela na prescrição de benzodiazepínicos para esses pacientes. E o tratamento específico vai objetivar restaurar a função do nervo vestibular que está acometido e vai buscar também estabelecer a compensação central através de movimentos que desencadeiam aferências inadequadas e incongruentes. Há essa compensação central e por isso que os medicamentos vertiginosos não devem ser usados por longo período, porque eles acabam atuando contra essa compensação central que é necessária ocorrer durante o tratamento específico. E essa compensação central também pode ser buscada por meio de retorno às atividades diárias de forma imediata e fisioterapia para reabilitação vestibular. Aí temos a vertigem na emergência, que é 4% das visitas à emergência, envolve 12% dos casos neurológicos, são com queixa de vertigem. 30% desses pacientes têm doenças clínicas graves, como, por exemplo, o acidente vascular encefálico. Os outros 25% não têm diagnóstico definido e a maioria apresenta vertigem de origem periférica. Importante
dizer que 11% dos pacientes com vertigem isolada, que mimetiza a vertigem periférica, tem acidente vascular encefálico, a maioria com isquemia cerebelar. Aí, por exemplo, o paciente chega na emergência se queixando de vertigem isolada. Uma vertigem que você pode suspeitar de uma vertigem periférica. Aí, por exemplo, por via das dúvidas, faz uma tomografia computadorizada, só que a tomografia computadorizada deu normal e deu alta para o paciente. Mas se esse paciente apresenta isquemia cerebelar, por exemplo, que não é vista geralmente na tomografia computadorizada, e a isquemia cerebelar ser consequência de um provável AVC, e aí, por isso é importante tomar cuidado na emergência. E aí, como vamos fazer essa avaliação? A avaliação clínica vai envolver análise sobre a presença de sintomas e sinais de comprometimento do tronco encefálico e cerebelo. Há comprometimento do tronco encefálico e cerebelo, se sim, vertigem central. Há sintomas auditivos e vertiginosos? Sim, então a lesão periférica de menor gravidade. Porém, antes de se fazer essa análise, se houve comprometimento do tronco encefálico e cerebelo, vertigem central, se os sintomas são auditivos e vertiginosos, lesão periférica de menor gravidade, e aí, pronto. Só que na vertigem central, os sintomas auditivos e vertiginosos podem estar presentes de forma isolada. O comprometimento do tronco encefálico e cerebelo não podem estar presentes na lesão periférica, porém, os sintomas auditivos e vertiginosos isolados podem estar presentes na vertigem central, principalmente quando há acometimento do nervo labiríntico, que é um ramo do nervo cerebelar inferior, se eu não me engano. E aí, por exemplo, esse paciente ele vai apresentar sintoma auditivo e vertiginoso isolado, mas a lesão não é periférica, a lesão é central. Então, antes se fazer essa análise, porém essa análise não é mais confiável. E aí, hoje a avaliação clínica envolve o score ABCD2, que estabelece o risco do paciente com ataque isquêmico transitório a apresentar um acidente vascular cerebral isquêmico nas primeiras horas a dias após o evento inicial e foi adaptado para avaliar o risco de lesão central em um paciente com episódio único de vertigem. Esse score, ele avalia a idade. Se é acima de 60 anos, o paciente leva 1 ponto. A pressão arterial, se está igual ou acima de 140/90, mais 1 ponto. Os aspectos clínicos também são levados em consideração, por exemplo, a fraqueza unilateral, 2 pontos. A alteração da fala sem déficit motor, 1 ponto. Outro sintoma, 0. A duração dos sintomas, se é menor que 10 minutos, aí pontuação 0, se é entre 10 e 59 minutos, pontuação 1, maior que 60 minutos, pontuação 2, e por fim, se o paciente tem um não diabetes, que aí leva, caso tenha, pontuação 1. Aí, nessa avaliação clínica, vamos fazer a seguinte análise, para poder chegar à conclusão se a lesão é periférica ou central. Vamos começar analisando sobre o episódio. O episódio é único, prolongado? Aí, por exemplo, o paciente apresentando amnese sem sintomas de tronco, não há sintomas de tronco e cerebelo, aí partimos para o score ABCD2. Caso o paciente apresente anamnese com sintomas de tronco ou cerebelo, não restam dúvidas de que a vertigem é central, porque lesão periférica não leva a manifestações de tronco e cerebelo. Bom, o paciente não apresentou sintomas de tronco, fomos para o score ABCD2. Caso o score seja menor que 3, vamos partir para o RINTS. O RINTS, ele avalia 3 parâmetros.
a reação vestibular ocular do paciente, a presença de nistagmo e o desvio isquio. Caso o paciente apresente VOR alterado, nistagmo em uma direção sem desvio isquio, ou VOR normal, ou nistagmo em uma direção desvio isquio, vertigem periférica. O RINTS, vou resumir para vocês, o RINTS ele vai analisar o VOR, o nistagmo e o desvio isquio. Qualquer uma dessas variáveis estando alterada vai ser positivo. Não precisa que mais de uma seja alterada, pelo menos uma dessas três estando alterada, leva a ponto positivo, e aí, por exemplo, VOR alterado, nistagmo em uma direção sem desvio isquio, vertigem periférica. Mas VOR normal ou nistagmo muda de direção, desvio isquio, vertigem central. E caso o paciente apresente o ABCD2, aqui os parâmetros avaliados, para relembrar, maior que 3, aí já vai para a vertigem central. E aí, dentro da investigação, vemos que o paciente, por exemplo, apresenta vertigem central. E aí, vamos fazer a investigação com exame de imagem, principalmente com ressonância magnética do encéfalo, para analisar quais áreas foram realmente acometidas. Como eu já falei durante a apresentação, a vertigem central, ela é mais grave, precisa de maior cuidado, precisa de maior investigação, para ver realmente qual é a etiologia e tratar. E aí, o tratamento da vertigem na emergência vai ser o controle das crises e o tratamento da causa propriamente dita. O controle das crises vai ser medicações antivertiginosas, como o dimidrinato, o Dramin, ou a meclizina, o Meclin, e temos também os benzodiazepínicos, diazepam, lorazepam, clonazepam. E o tratamento da causa propriamente dita, a neurite vestibular, por exemplo, a gente pode lançar mão de prednisona, 1 miligrama por quilo ao dia, por 7 a 10 dias, em até 7 dias após a instalação do 4, e reabilitação vestibular precoce. Por que neurite vestibular? Porque a neurite vestibular é uma das principais causas de vertigem na emergência, quando a vertigem ela é periférica. Aí temos a vertigem de episódio recorrente. Vimos a vertigem de episódio único e prolongado, agora a vertigem de episódio recorrente. A principal, a vertigem de Menier. É uma síndrome vestibular periférica idiopática com episódios recorrentes de vertigem rotatória espontânea, e está associada com sintomas de desequilíbrio, de náuseas e vômitos e sintomas cocleares, incluindo a hipoacusia, zumbido e sensações de pressão no ouvido, plenitude auricular. Então, de maneira resumida, o paciente com doença de Menier vai apresentar, além da vertigem, os sintomas autonômicos, náuseas e vômitos, mas vai apresentar também sintomas cocleares, sintomas auditivos. Acomete entre 8,2 a 46 casos por 100 mil habitantes ao ano. A prevalência aumenta com a faixa etária, há um pico de idade de 30 a 50 anos, e há uma maior prevalência de mulheres, de 1,3 a 1,9 para 1 em homens. A fisiopatologia, muito se acredita que está associada a um excesso de líquido endolinfa na orelha interna, causando a hidropisia endolinfática. O quadro clínico, vertigem, perda auditiva e dor. E aí, essa perda auditiva, ela pode vir associada à aura. Geralmente está associada à presença de aura. O diagnóstico pode ser feito além do diagnóstico clínico, pela audiometria, pela eletrococleografia e pela prova calórica. A ressonância magnética ela vai servir
para diagnóstico diferencial. Por exemplo, quando ainda resta dúvidas sobre se há acometimento central, aí lança a mão da ressonância magnética. O tratamento envolve, assim como as causas anteriores, controle da crise e tratamento profilático. O controle das crises, o clássico, as medicações antivertiginosas, o Dramin e o Meclin. E o tratamento profilático, aí vai ser dividido em tratamento não medicamentoso e tratamento medicamentoso. O tratamento não medicamentoso vai envolver modificações no estilo de vida, melhora do sono, diminuição do estresse, dieta hipossódica. Alguns estudos correlacionam a doença com níveis elevados de sódio e também ao consumo em excesso de cafeína e álcool, daí também evitar a ingestão desses líquidos, cessação do tabagismo, psicoterapia e reabilitação vestibular. E temos o tratamento medicamentoso de primeira linha, betaestina, 48 mg ao dia a 96 mg ao dia, ou diuréticos, hidroclorotiazida, acetazolamida e clortalidona. E a de segunda linha, caso o paciente não responda aos medicamentos de primeira linha, tratamento ablativo com ingestão intratipânica de corticosteroides, dexametasona e metilprednisolona. Os casos refratários, tanto a primeira linha quanto a segunda linha, são os casos mais raros. Aí vão envolver tratamento ablativo com injeção intratipânica de gentamicina e ainda cada vez mais raro a necessidade de labirintectomia e neurectomia vestibular. Aí temos a vertigem posicional, que acomete o paciente quando principalmente há mudança na posição da cabeça. A principal vertigem posicional paroxística benigna, que eu já falei diversas vezes aqui, é a principal causa de vertigem posicional. Pode levar a quadros de depressão, de ansiedade, de isolamento e quedas e afastamento do trabalho, justamente pelo incômodo que gera. Aí o paciente fica com receio. E, assim, embora seja bem prevalente, a incidência e prevalência são subestimadas. 90% dos pacientes têm queixa específica mesmo, e é de muito fácil diagnóstico. O diagnóstico é eminentemente clínico, o tratamento é efetivo, o tratamento mais efetivo de todas as vertigens, vamos assim dizer, é o da vertigem paroxística posicional benigna. Ela afeta principalmente mulheres, de 2 mulheres a cada um homem, e a prevalência aumenta com a idade, justamente por isso é comum em idosos, e muitos idosos apresentam associados ao evento de vertigem, por exemplo, queda. Muitas vezes essa vertigem é a causa da queda em idosos, já que é muito prevalente nesses pacientes também. O quadro clínico, geralmente, a vertigem posicional paroxística benigna, ela vai envolver o canal posterior, e vai estar associado a nistagmo de torção, ao canal semicircular posterior. Mas ela pode estar presente também no canal horizontal, e aí vai manifestar com nistagmo horizontal. Geralmente, ela não acomete o canal semicircular superior. A fisiopatologia é o deslocamento de cristais de cálcio da mácula ventricular para os canais semicirculares, principalmente o canal posterior, com a presença de nistagmo de torção. E esse deslocamento de cristais de cálcio da mácula ventricular, ele é chamado de otoconia flutuante livre. Aí, por isso que, por meio
da manobra de Dix-Hallpike, verificamos se há a presença de nistagmo, e através da outra manobra que vimos, vai haver a correção por meio do próprio balanço da cabeça do paciente, por exemplo, para retirar mesmo esse cristal que está alojado ali no canal semicircular. O quadro clínico vai envolver episódios curtos, de segundos a poucos minutos, e sempre provocados por alterações na posição da cabeça com relação à gravidade. Por exemplo, uma queixa frequente do paciente ao dormir, ter essa sensação de vertigem, ao deitar, ao se deitar, logo ao acordar, por exemplo, sempre que ele precisa mudar de posição em relação à gravidade, e quando a posição da cabeça muda, a gravidade faz a otoconia mover-se dentro do canal, ocasionando a vertigem e nistagmo. Por isso que está muito relacionada a essa mudança de posição. E aí temos a tontura dentro das outras situações especiais. Temos a oscilopsia, que é a visualização de objetos em movimento ou do ambiente em movimento. E está associado tanto à falha do reflexo vestibulo-ocular quanto à presença de nistagmo. O tratamento da oscilopsia vai ser reverter a causa, a reabilitação vestibular. E temos a cinetose, que é a sensação de tontura, náusea, às vezes vômito pelo movimento. Principalmente, por exemplo, você está lendo o livro enquanto o carro está se movimentando. Por que há essa sensação de tontura, náuseas, vertigem em algumas pessoas? Porque há uma divergência de informações sensoriais, visual e labiríntica, enquanto a informação sensorial visual informa ao seu cérebro que você está parado, a informação labiríntica informa que você está em movimento. Então, vai haver essa divergência, e por haver essa divergência, essa sensação de vertigem, de tontura e náusea. Os sintomas desencadeados após determinado tempo é a náusea, vômito, sudorese, aumento da salivação, redução de apetite, odores e bocejos. O tratamento vai ser as estratégias comportamentais, por exemplo, evitar leitura ao movimento. E aí, por exemplo, ao invés de ler placas, você fixar o olhar em algo mais distante, e algo que não esteja logo à sua vista, e que não tem associação com leitura, por exemplo, árvores. E por que geralmente o motorista não tem essa sensação? Algo curioso também. Porque quem está dirigindo tem a consciência do movimento. Quando ele informa o cérebro do movimento, tem segundos de intervalo para o cérebro receber aquela sensação do movimento dele e dar informação do movimento propriamente dito. Então, o motorista geralmente não apresenta a cinetose. E outras estratégias comportamentais também é o paciente evitar viajar por longo período de tempo, ou quando precisar viajar por longo período de tempo, aí tem os medicamentos preventivos imediatos, que são geralmente quando é muito raro fazer uma viagem, mas sempre que faz uma viagem longa é preciso tomar algum medicamento para prevenir essa cinetose. Quais são os medicamentos? O dimenidrato, 50 miligramas a 100 miligramas, tomar 50 a 100, pelo menos uma hora antes do movimento, uma hora antes da viagem. Temos a miclizina, 25 miligramas a 50 miligramas, tomar 25 a 50, pelo menos 2 horas antes do movimento. Temos a metoclopramida, 10 miligramas,
tomar 10 miligramas pelo menos 40 minutos antes do movimento. E temos a ondansetrona sublingual, 4 miligramas a 8 miligramas, tomar 4 a 8 comprimidos sublingual pelo menos 20 minutos antes do movimento. Mas, por exemplo, se o paciente é aquele paciente que precisa se viajar diariamente, por exemplo, precisa viajar para trabalhar diariamente, todos os dias, e apresenta cinetose, aí vamos ter os medicamentos preventivos a longo prazo, que são eles a amitriptilina, 25 a 70 miligramas à noite, temos o ácido valproico, 250 a 1.500 miligramas, divididos em 1 ou 2 tomadas ao dia, temos o topiramato, 25 a 100 miligramas à noite, o propanolol, 40 a 240 miligramas, divididos em 2 tomadas diárias, e os antidepressivos, sertralina, venlafaxina e o desvenlafaxina. Outra situação especial no mal do DEC, que é a sensação persistente de estar balançando, mesmo após ter saído logo do avião, por exemplo, ou do trem. Ter aquela sensação de que está balançando ainda. E aí pode iniciar imediatamente após o desembarque ou até 1 a 2 dias após. A etiologia indeterminada pode estar relacionada a uma má adaptação do sistema vestibular após uma hiperexposição a estado de movimento contínuo. Por exemplo, avião, trem. E aí o paciente vai apresentar uma sensação de balançar, oscilar constantemente, e essa sensação é de estar sendo empurrado continuamente, ou de ser puxado, de estar sendo puxado continuamente, ou pode ainda ser uma sensação de caminhar em um terremoto. O mal desembarque, ele é aliviado ao movimento, e ele piora ao repouso em ambientes com muita informação visual. Pode haver remissão espontânea. Nos casos prolongados, sugere-se o uso de benzodiazepínicos ou antidepressivos. E para finalizar, temos o desequilíbrio, que é aquela tontura nas pernas, que envolve diversas causas, como, por exemplo, fatores biomecânicos ortopédicos, lesões vestibulares periféricas ou centrais, ataxia cerebral sensitiva, parkinsonismo, síndrome piramidal, neuropatia periférica. Diversas causas podem gerar o desequilíbrio. E aí, na avaliação, vamos avaliar a marcha e a postura, principalmente pelo mini-BEST, que é um exame que avalia o equilíbrio, e vamos também identificar a causa para, a partir daí, reabilitar o paciente. Aqui as referências utilizadas. Muito obrigada. E aqui eu vou pedir para vocês abrirem o microfone ou falarem no chat. Polly vai me falando 2 questões para ver se vocês estão firmes mesmo. Assinale a assertiva incorreta. Aí, leiam e falem no chat qual alternativa vocês acham incorreta.
Mais alguém? Sim, é a B. Vamos analisar. Alternativa A. Tontura pode ser manifestação somática de uma condição psiquiátrica. Sim. História social que eu falei no início, para a gente analisar na anamnese, como depressão, ansiedade, distúrbio do pânico, assim como ansiedade, sintomas autonômicos podem surgir em decorrência de distúrbio vestibular independente, verdadeira. B. A vertigem paroxística posicional benigna é uma causa comum de vertigem recorrente, sim. E a VPPB posicional recorrente, para lembrar, e é tratada com manobras de reposicionamento dos cristais que se deslocam nos canais semicirculares. Lembrar da manobra de X-Hallpike. Alternativa C, em relação à neurite vestibular, a maioria dos pacientes se recupera espontaneamente, porém, corticosteroides podem melhorar o desfecho se administrado dentro dos primeiros 3 dias de início dos sintomas. Verdadeiro, Carol. Sobre a neurite vestibular. E D, a abordagem terapêutica da tontura com medicamentos supressores vestibulares, como antihistamínicos e benzodiazepínicos, pode ser ampla. É muito útil e dificilmente provoca piora dos sintomas ou prolongamento de recuperação. Falsa. Ter cuidado no uso dos benzodiazepínicos, não pode ser ampla. Lembrar também que o uso dos antivertiginosos também não pode ser ampla, deve tomar cuidado, respeitar a janela para que haja a recuperação central. E só mais uma questão. Paciente de 52 anos, hipertenso diabético, apresenta há 2 dias de evolução de vertigem de início súbito, sem relação com mobilização, associada à diplopia. Diplopia, um sinal neurológico, só para vocês se recordarem quando eu falei em relação à distinção entre vertigem periférica e vertigem central, que a vertigem periférica, ela tem maior manifestações autonômicas, enquanto que a vertigem central, ela vai apresentar maior manifestação neurológica. Aqui temos a diplopia. Seguimos. Foi realizada a manobra de Dix-Hallpike, que evidenciou nistagmo sem latência e não fatigável. Considerando a hipótese diagnóstica principal, o exame complementar mais indicado é. Aí vocês podem responder no chat. E aí, gente, o que vocês acham? A ressonância magnética? Sim, ressonância magnética. Aqui estamos diante de um quadro que apresentou há 2 dias de evolução vertigem de início súbito, não tem realização com mobilização, então já descartamos vertigem posicional paroxística benigna e está associada à diplopia. Temos um sinal aqui neurológico forte, então a sugestão de que pode haver um comprometimento central. Foi realizada a manobra de Dix-Hallpike, que evidenciou nistagmo sem latência e não fatigável. O principal exame complementar mais indicado vai ser a ressonância magnética de encéfalo. E aqui encerramos a apresentação. Foi muito boa, Mônica, a apresentação. É um tema muito importante, né?
Não é sempre que a gente vai pegar um especialista pegando tontura, vertigem. Normalmente é em atendimento mesmo, assim, pronto atendimento. É muito importante, você teve uma abordagem bem abrangente, assim, e auxiliou muito nessa diferenciação do que que pode ser uma causa mais central, periférica. Então, foi muito boa a sessão. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat, pode ligar o microfone. A gente está aqui diante de um especialista em tontura e vertigem também, então vamos aproveitar para tirar nossas dúvidas. E também, doutor, se o senhor quiser ligar o microfone para fazer alguns comentários em relação ao tema, em relação ao que é mais prático, que é mais importante a gente se atentar, também fique à vontade. Então, pessoal, em primeiro lugar, queria parabenizar a Mônica pela excelente apresentação, foi muito bacana, foi um trabalho muito difícil, eu achei, porque você conseguiu, Mônica, resumir em uma hora e meia mais ou menos, é, um livro inteiro de vertigem. Então foi bastante interessante mesmo sua capacidade de síntese, né, e deixando de forma bem completa. Eu queria pontuar algumas coisas só para que não fique com dúvida conceitual, que é o seguinte: logo no início da apresentação, Mônica, você falou sobre a labirintite. Né? A labirintite, como você mesmo disse, é uma condição clínica não muito frequente. É uma condição clínica que geralmente decorre de complicação de alguma infecção no ouvido médio, alguma meningite, eventualmente, mas é bem pouco comum, de fato, como você falou. Porém, esse termo labirintite, vocês vão ver isso na vida profissional de vocês, é um termo popular consagrado pelos pacientes. E durante muito tempo, os otorrinos, principalmente, que é quem trabalha muito com essa parte labiríntica mesmo, os otorrinos se debatiam muito com os pacientes e ainda hoje se debatem quando o paciente chega falando que tem labirintite, muita gente chega a sentir aquela raiva porque está usando o termo errado, mas a gente tem que entender que é uma questão cultural. Labirintite, sinusite, né, são termos usados pelos pacientes de forma equivocada e que, depois de muito tempo de profissão, eu passei a não discutir mais com eles. Eu passei a aceitar que eles chamem por esse apelido. Né? Então, quando eles falam labirintite, eu sei que ele quer dizer algum grau de tontura ou de vertigem, de vestibulopatia, talvez. Né? Mas se a gente for perder tempo embatendo com o paciente para ele falar o termo certo, às vezes a gente cria até uma relação mais de paciente com uma contrarreferência desagradável, o paciente pode não interagir muito com a gente. Então, eu a partir de um certo tempo, passei a não modificar mais esse conceito deles. Obviamente, como você falou, que é um conceito equivocado, né? Não é um conceito tecnicamente correto. Uma outra coisa que você falou que eu achei muito importante e acho que vocês devem levar isso para a vida de vocês futura, é que em medicina em geral, mas sobretudo na autoneurologia e no estudo das tonturas e vertigem, a anamnese, a história clínica, ela é responsável por 80 a 85% do diagnóstico. É isso aí, tem alguns trabalhos evidenciando isso. Né? E 10% né, do diagnóstico é dado pelo exame físico e apenas 5% depende de exame complementar, seja ele qual for. Então, a anamnese, ela bem feita, como você enfatizou bastante aí, ela, de fato, ela é muito importante e algumas vezes, até com telemedicina mesmo, com teleconsulta, a gente consegue fechar um diagnóstico de um paciente só com a entrevista clínica com a anamnese, sem nem examinar. Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente, inclusive fazendo o diagnóstico diferencial com causas centrais e periféricas pela história, né, muitas vezes. Um outro aspecto é que as tonturas, em geral, antes de ela ser labiríntica, né, antes de ela ser um problema otorrinolaringológico, ela é um problema médico geral. Então, quando o paciente chega com uma tontura na emergência, o emergencista lá, o médico, o generalista, ele tem que abrir algumas possibilidades, né? A primeira possibilidade que ele tem que afastar logo é a alteração cardiovascular, alteração metabólica, né? Algum quadro de
hipoglicemia, né, ou algum quadro de cetocitose diabética, né, que pode levar a um grau de tontura de variada intensidade, né, então a gente precisa sempre estar com isso em mente, avaliar se não tem alguma síncope, algum problema cardiovascular também associado, e avaliar e a descartar alguma alteração neurológica, que pode ser uma alteração neurológica com manifestação periférica ou tipicamente central mesmo. Então, isso a gente tem que sempre descartar no primeiro momento, antes da gente considerar as causas periféricas. Isso é fundamental. E aí, por isso que surgiu uma tríade de exames que Mônica falou com bastante propriedade, que é o RINTS, né, que são os bedside tests. Então, os RINTS, eles são 3 exames que, basicamente, é a, o Red Impulse Test, né, que é o HIT, a pesquisa do Instagram semi-espontâneo, né, que ela falou lá, e a pesquisa do Skill Deviation, desvio skill, né, que é para a gente avaliar a alteração central. E isso na emergência, nas primeiras 24 horas, se mostrou superior à ressonância, né, para diagnosticar causas centrais de tontura e de vertigem. Então é muito importante que vocês tenham familiaridade, né, com esse teste RINTS, RINTS com H, para que vocês, numa avaliação clínica geral, possam traçar o mapa de vocês de possibilidades diagnósticas. E uma outra coisa que eu queria só dar uma corrigida de leve é que a doença de Meniere, né, que foi descrita por Prosper Meniere, né, no século XVII, ela não provoca dor. Né? Então, nos critérios, nos parâmetros, nos critérios diagnósticos, houve algum equívocozinho ali, Mônica, que ela não provoca dor. A tétrade, né, que antigamente era a tríade, mas a tétrade de sintomas são plenitude auricular, zumbido, perda auditiva e vertigem. E isso acontece de forma, como você falou, recorrente, né, porém ela acontece de forma cíclica, né, flutuante. E para que se caracterize a síndrome menieriforme mesmo, essa tétrade com propriedade menieriforme, ela tem que ter os 4 sintomas associados, sempre em conjunto. Não adianta o paciente dizer que ele tem zumbido, ele tem a audição ruim e de vez em quando tem vertigem. Não, isso não se caracteriza como síndrome ou doença de Meniere. A doença de Meniere, ela tem que ter esses 4 sintomas ocorrendo de forma semelhante, né, de forma conjugada. Então, geralmente, o que acontece é que o paciente tem uma aura, e essa aura é a sensação de ouvido tapado e o zumbido. O paciente sente o ouvido começar a tapar, dá um apito, um zumbido, ele tem a tontura. E aí, depois disso, ele tem a perda auditiva. E aí, depois disso, a tontura vai passando, depois da crise, o ouvido vai destapando e o zumbido vai sumindo, e aí, às vezes ele fica com sequela e tal. E entre os exames diagnósticos também que foram citados, os critérios da Barani Society, que é um instituto mundial de otoneurologia, que determina, né, os critérios diagnósticos de todas as doenças otoneurológicas, eles consideram, como parâmetros diagnósticos, o quadro clínico, basicamente, e o único exame laboratorial, o único exame complementar que entra no diagnóstico da doença de Meniere é a audiometria. Então, nós temos que ter, para ter um diagnóstico definitivo desse de Meniere, documentação audiométrica, né, com exame de audiometria, com exame de audição, do paciente com perda auditiva registrada na crise e uma audição melhor do que na crise, no período que está em intercrise, mostrando, documentando, evidenciando que realmente houve oscilação, né, flutuação da audição. O exame que é chamado de eletrococulografia, ele é feito para poder medir como é que está a pressão da endolinfa, a pressão endolinfática, que é a fisiopatologia da doença de Meniere. Ele não faz parte do rol diagnóstico da doença de Meniere. Ele serve como estadiamento, às vezes como escolha de que ouvido tratar de forma invasiva, né, quando a gente vai fazer alguma injeção intratimpânica de medicação, seja gentamicina, seja corticoide, com injeção intratimpânica com uso locorregional, ou mesmo tratamento cirúrgico. Então, aí sim, a eletrococulografia, aquele exame que a gente mede como é que está a pressão dos líquidos endolinfáticos, aí ela tem importância. No mais, eu achei que foi maravilhosa a aula, aprendi com vocês, né, e estou aqui disponível para poder responder qualquer questão que vocês perguntem e que eu saiba responder, obviamente. Doutor, eu tenho uma dúvida.
Acho que Mônica até falou um pouco sobre o tratamento, né, da neurite vestibular com corticoide. Em relação... um tempo atrás eu vi que era uma questão mais de controvérsia também. Muitas vezes muitos médicos optam por usar, né, a corticoterapia, outros não. Eu queria saber da sua experiência profissional, se é comum usar, se você opta por usar, ou é mais a reabilitação mesmo precoce. Excelente pergunta. Veja, em otoneurologia e em otologia mesmo, né, os tratamentos medicamentosos para que agem, né, com medicações que agem no ouvido interno, eles são muito controversos e carecem de evidência, né, científica de fato. Na prática clínica, o que nós vemos em referência bibliográfica, mas sem níveis de evidência fortes, é que o paciente com neurite vestibular, na crise aguda, e o paciente geralmente ele tem uma crise que não deixa muita dúvida, depois que a gente descarta uma causa central, aquela crise que deixa o paciente de cama, e ele fica assim durante alguns dias, uns 2, 3 dias, às vezes até 7 dias, e a gente suspeita de neurite vestibular, eles melhoram bem com o corticoide. A grande questão é a seguinte: será que melhoram com o corticoide por ação ativa do corticoide ou porque melhoraria mesmo apesar do corticoide? Isso aí, os trabalhos são controversos, como você disse. Mas na emergência, o que a gente faz habitualmente é sedar o labirinto, porque o paciente... E veja como é interessante, a gente cede o labirinto não para o labirinto doente, a gente cede o labirinto bom. Por quê? Porque quando o paciente está com a neuronite vestibular, ele tem uma paralisia, né, do nervo vestibular de um lado, então aquele lado não está funcionando, por consequência, como o lado contralateral ele é sinérgico ao lado que é doente, ele começa a trabalhar, a funcionar mais do que o que está lesado para tentar compensar. E isso vai acontecer no momento posterior. Mas na fase inicial, né, na fase inicial da doença, essa compensação ela é sintomática, então leva à crise vertiginosa, tanto que Mônica Moura falou que o nistagmo bate para o outro lado, para o lado bom. Por que bate para o lado bom? Porque o lado ruim não está tendo tônus, né, vestibular do lado ruim, então o olho vem com a componente lenta do nistagmo e ele desvia para o lado doente, e a componente rápida, que é do lado bom, puxa de volta. Então o nistagmo fica fazendo isso, batendo para cá. Só que quando ele está batendo para cá, a lesão do outro lado, porque o lado que ele está batendo é o lado bom, que está compensando. E é por isso que o paciente tem tontura. Se não tivesse essa compensação, o olho desviaria para o lado de cá, não voltando, ele não teria tontura. Né? Porque ele vinha para cá e ia ficar aqui torto. O paciente ia só ter uma diplopia, talvez, ele ia ter uma sensação de instabilidade, mas ele não ia ter a vertigem rotatória como ele tem por causa do nistagmo que ele não teria. Então, a integridade desse lado contralateral, que faz com que o olho volte na hora que está tendo lá o nistagmo, é o que faz com que tenha sintoma, a gente quer diminuir isso. Então a gente usa depressores labirínticos como flunarizina, ocinarizina. Eu particularmente uso muito a flunarizina, associada a dihidroxicloroquina, que é um vasodilatador, então melhora a nutrição celular, protege mais a célula sensorial, né, do labirinto posterior, e associo isso ou dimenhidrinato, que é o Dramin, ou então meclizina, que é o Meclin, um dos dois. Se o paciente estiver muito angustiado, muito ansioso, e isso acontece com frequência, porque na crise vertiginosa, a sensação do paciente é a sensação iminente de morte. É uma sensação horrível. Então o paciente fica desnorteado mesmo, ele fica numa crise de ansiedade absurda. E aí tem, além das náuseas, dos vômitos, ele tem diarreia, ele tem palidez, ele tem palpitação, ele tem sudorese, boca seca, todos aqueles sinais. Como é que... Sensarenese, qual é o nome do outro mesmo? Vocês que são neurologistas? Os sinais neurológicos ou os sinais autonômicos? Não, autonômicos, sim. Autonômicos. Os sinais autonômicos parasimpáticos, eles têm isso de forma muito intensa por causa desse estresse da sensação de tontura. Então, a gente usa também benzodiazepínico, pode ser clonazepam, alprazolam, o próprio diazepam mesmo. Nós habitualmente usamos mais clonazepam, porque o clonazepam também cede um pouco o labirinto. E o corticoide, na crise, né? Por quê? Porque
Existem algumas evidências de quando você faz uma ressonância do metaacústico interno, do ângulo ponto cerebelar, da região onde está o nervo vestibular, na crise, para tentar afastar uma causa central, muitas vezes a gente vê lá um edema do nervo vestibular superior, né? E esse edema, o corticoide tem a intenção de reduzir esse edema e, com isso, diminuir o sofrimento neural, né? E nós temos um resultado bom. Agora, como eu falei anteriormente, a gente não sabe dizer se esse resultado bom ele teria mesmo que não usasse medicação. Por quê? Porque a gente pega, às vezes, pacientes que tiveram neuronite vestibular e estavam na roça ou estavam em algum ambiente que não era um ambiente profissional da saúde, e ele ficou de cama durante uma semana, depois foi melhorando, 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 depois ficou bom e ficou com um quadro crônico de neuronite, que já não é mais neuronite, é a sequela, que é a hipofunção vestibular. Então, depois que, ou seja, ele ficou bom do mesmo jeito, tomando ou não tomando corticoide. Então, talvez o corticoide abrevie mais a crise, né? Isso a gente precisa ter estudo mais contundente que ateste isso, não existe. E os outros medicamentos, eles também ajudam da forma que eu falei anteriormente. O dimidrinato, ele tem uma função boa, porque ele também age no labirinto, além de ser antiemético, né? E a meclizina também tem essa mesma função. Num segundo momento, a gente não usa mais corticoide, nem usa mais nenhum medicamento depressor labiríntico, que aí já vai atrapalhar, né? A longo prazo, quando você usa um depressor labiríntico, você dificulta e retarda a compensação labiríntica, né? E faz com que o paciente fique com um resíduo de tontura ou de vertigem por um tempo mais prolongado. Então, a gente sempre recomenda que use os depressores labirínticos por um tempo curto, menor tempo possível, 10 a 15 dias no máximo, e depois já comece a fazer a reabilitação vestibular, que é uma espécie de fisioterapia que é feito por fonoaudiólogo ou por fisioterapeuta, para estimular a compensação labiríntica e estimular também o retorno na função daquele labirinto que estava lesado. Então, nossa conduta é basicamente essa na neuronite. Aí, no caso, tem que ser necessariamente fisioterapia, fonoaudiologia, doutor? Hoje em dia, com a internet tão ampla e com tanto acesso aos meios de comunicação, muitos pacientes fazem sozinhos mesmo. Eles entram no Google e pesquisam reabilitação vestibular, pegam o protocolo, assistem vídeo no YouTube e fazem, né? A gente recomenda que faça com a fonoaudióloga ou com um fisioterapeuta especializado em equilíbrio, porque eles vão ter um protocolo e um ajuste dos exercícios que podem estar sendo feitos errados de forma mais cuidadosa, de forma mais direta, né? Mas muitos pacientes fazem uma autoterapia, e existem trabalhos mostrando que se você, antigamente tinha muito trabalho dessa forma, hoje em dia diminuiu mais, que se existe, fazendo 3 grupos de pacientes, um não recebeu nenhuma orientação e não fez nada. O outro grupo, a enfermeira do posto de saúde entregava um folder, um folheto com exercícios. E o outro grupo fazia no consultório os exercícios, né? O mesmo exercício que a enfermeira tinha entregue sem nenhuma orientação. O que se observou é que o grupo de pacientes que não fez nada tinha um score de equilíbrio inferior aos outros 2 grupos. E que esses 2 grupos, né, tanto o que a enfermeira despachou o folheto e não deu nenhuma orientação, e o outro que fez uma reabilitação vestibular assistida, eles tinham resultados nos scores de equilíbrio semelhantes. Ou seja, o que você perguntou, o que você falou, né, se precisa ser com um fisioterapeuta ou com um fonoaudiólogo, a gente recomenda que seja, mas se você for pensar do ponto de vista estatístico, pode não haver não haver superioridade. E a fisioterapia, a reabilitação vestibular, com um ou com outro profissional, ela gera custo, né? Então, algumas vezes, o paciente, isso pode impactar. O que acontece é que, algumas vezes, tem muitos pacientes que não têm discernimento de fazer sozinho os exercícios. Ele não tem não vou dizer inteligibilidade, mas ele não tem uma capacidade cognitiva de fazer os exercícios sozinhos. Ele pode fazer tudo de forma atabalhoada, de forma anárquica, e não ter um resultado muito bom, né? Porque esse estudo que pegou esses 3 grupos, pegou pessoas
do Reino Unido. Então, pegou pessoas que provavelmente têm um nível sociocultural melhor que o nosso. Não sei se a gente fazendo isso, despachando um folder na zona rural, daqui do sertão baiano, se a gente vai conseguir o mesmo resultado, né? Mas é uma opção de terapia mesmo, a autorreabilitação. Aqui. Excelentes considerações, doutor, excelentes mesmo, muito obrigada pelas considerações. Eu só queria que o senhor falasse só mais uma coisa, que ficou ainda uma certa dúvida para mim em relação à distinção, se a vertigem é central ou periférica, principalmente na emergência, assim, algo mais prático e direcionado mesmo, de como diagnosticar e fazer essa distinção. Pronto, é excelente isso aí. O mais importante, né? Eu acho que da sua aula, apesar de toda a riqueza de informação que você deu, você está de parabéns e espero que você tenha aprendido bastante com o seu preparo, sua apresentação, porque foi uma aula de otorrino mesmo. Quer dizer, você conseguiu abordar de forma muito, muito interessante mesmo os temas. Mas para poder resumir, a parte mais importante que eu acho da sua aula que é o que eu falo também para os residentes, em aulas, em congresso, para a plateia, é que o mais importante, né, quando a gente avalia um paciente com vertigem, é a gente identificar se ele tem uma causa central, ponto, certo? O RINS, que são esses 3 exames que são rápidos, que são chamados bedside tests, são testes que a gente faz na cabeceira, no leito do paciente ou no pronto atendimento, eles conseguem avaliar isso de forma muito precisa e de forma simples. Então, a gente faz o Head Impulse Test. Como é o Head Impulse Test? A gente bota o paciente de frente para a gente, certo? Manda ele olhar para o nariz da gente e vai fazer movimentos rápidos com a cabeça, para um lado e para o outro. Né? Primeiro para um lado, depois para o outro. Né? Segurando aqui no rosto. Então, a gente faz para um lado e quando o paciente ele é periférico, para um dos dois lados, ele vai ter o que a gente chama de sacada, não é nistagmo. Sacada, o que é sacada? É eu virar a cabeça para um lado, o olho demorar um pouquinho para poder acompanhar. Né? Ele tem um delay. Né? Por que ele tem um delay? Porque aquele labirinto não está acompanhando o reflexo vestibulo-ocular, o RVO, ele não está sendo deflagrado instantaneamente como deveria ser. Então precisa da consciência para trazer o olho. Então não é ele perde o reflexo. Ele faz um movimento consciente. Isso é a sacada. Então, nos casos periféricos, ele deve ter sacada na fase aguda, certo? Na fase crônica, o paciente não tem sacada. Se tiver sacada na fase crônica, sugere alteração central. Mas na fase aguda, ele deve ter a sacada. E se você faz o Head Impulse Test, mexe a cabeça para um lado, você faz movimentos rápidos de mais ou menos 10 graus. É curtinho. Faz assim, curtinho com a cabeça. E se ele não tem nenhuma sacada, ele está numa crise de vertigem naquele momento. E ele não tem nenhuma sacada, nem para um lado nem para o outro, isso sugere central. Certo? Isso na crise aguda. A pesquisa do nistagmo espontâneo e semi-espontâneo. O nistagmo espontâneo e semi-espontâneo na crise periférica deve ser unilateral e geralmente horizontal. Certo? Então, na crise periférica, ele é assim. O nistagmo espontâneo e semi-espontâneo central, ele é multiposicional, multidirecional. Então, você manda ele acompanhar o olhar para o lado direito, o nistagmo bate para a direita. Quando você manda ele acompanhar para o lado esquerdo, o nistagmo bate para a esquerda. Se você manda ele olhar para cima, o nistagmo bate para cima. Então, ele tem várias direções. Isso sugere central. Já no nistagmo periférico, você manda ele olhar para a direita. Se o problema for do lado esquerdo, ele vai bater no nistagmo. Se você virar para o lado direito, ele abole o nistagmo. Certo? Porque o lado de cá está tônico. Então, ele abole o nistagmo. Se você mandar olhar para cima e para baixo, ele não vai ter nistagmo, vai ter sempre só para o mesmo lado. Né? Então, isso gera alteração periférica. E o teste skill deviation, você tapa os olhos do paciente e você manda ele ficar olhando para o seu nariz e tapa os olhos dele. Conta até 5 e tira um olho. Né? O olhar dele tem que estar centrado no seu nariz. Fecha. O outro, a mesma coisa. Se você abrir e aquele olho tiver caído, né, isso gera alteração central. Isso na crise. Isso gera alteração central, que é como se fosse uma oftalmoplegia, mas não é uma oftalmoplegia mesmo, porque ela é evocada. Né? Então, isso sugere uma alteração central, e aí você pode ter o clássico mesmo, ele vir para baixo, ele cair, né? Você dá um beat. Mas ele pode também ser para cima, e aí vai sugerir topodiagnóstico
topodiagnosticamente outras lesões. Mas aí, no caso, o otorrino não se liga muito nisso, no topodiagnóstico mesmo, não. O que eu quero saber é se a lesão é central ou periférica. Né? Eu deixo para poder ficar buscando qual neurônio que foi lesado pelo neurologista. Eu quero saber o seguinte: é central, é periférico. Se é central, eu peço uma ressonância e encaminho para o neurologista. Tá? Porque não vou ter o grau de resolutividade que o neurologista tem. Então, vou só facilitar o trabalho dele pedindo a ressonância e encaminhando. Se eu descarto pelo rins, por esses 3 exames, que seja central e ele não tem na história clínica, e olha como a história é importante, na história clínica não tem nenhum sinal de lateralização, não tem parestesia, não tem dormência, não teve perda de consciência, né, não teve desmaio, né, não tem nenhum sinal, né, que sugira alguma alteração central, alguma alteração neurológica, então ele é periférico e a gente vai tratar ele de forma periférica. É muito importante isso, lembrar que a vertigem, por pior que seja, no quadro periférico, o paciente não tem nenhuma alteração da consciência. Ele não desmaia, ele não fica obnubilado, ele não fica torporoso, ele não tem confusão mental, né? Ele não tem nenhuma alteração na consciência quando é periférico. Quando o quadro é central, o paciente tem associado, né, porque tem não, ele pode ter associado episódios de síncope, de desmaio, né, episódios de confusão mental, de desorientação. Então aí sugere, sempre que tem isso, sugere ou alguma alteração neurológica ou alguma alteração cardiovascular. Sobretudo cardiovascular quando o paciente tem síncope mesmo. O cara tá bem lá, do nada desmaia e depois fica tonto. Se ele desmaiou e ficou tonto depois, não é periférico. Né? Ou foi algum problema cardiovascular, algum evento cardiovascular que levou a alguma hipóxia, alguma isquemia cerebral e isso deixou ele com a tontura depois, né? Ou então algum problema genuinamente neurológico ou algum problema metabólico, sobretudo o metabolismo do açúcar, sobretudo hipoglicemia, né? Ou então hiperglicemia. A hipoglicemia é muito mais comum. Então o paciente que tomou hipoglicemia antes não esqueceu de comer. Né? Aí tem hipoglicemia violenta e tem um quadro clínico. O que chama a atenção das tonturas dos pacientes metabólicos é que antes de ter tontura, né, antes de desmaiar, o paciente sente um mal-estar muito grande, a sudorese, a palpitação, mal-estar, começa a suar, ele fica um tempo, né, é uma coisa progressiva, não é súbito. Né? Por quê? A gente deve pensar assim, porque o açúcar não baixa de uma vez. O paciente tomou hipoglicemia antes, não fez refeição, o açúcar vai baixando. Né? Então ele vai progressivamente sentindo uma elevação dos sintomas, seja labirinto, seja vertiginoso, tontura, de mal-estar, de enjoo, de estado de consciência. Então ele vai de forma progressiva. No quadro cardiovascular, geralmente é abrupto. Então o paciente tem uma síncope, né? E desmaia, daqui a pouco acorda e fica com a tontura e tal. Então isso aí a gente tem que estar sempre atento. Nos quadros neurológicos, eu sempre procuro sinais de lateralização mesmo. Ver se ele não está tendo alguma parestesia, alguma diminuição da força, né, algum estudo da marcha, né, alguma assimetria facial, alguma dificuldade de deglutição, que às vezes acontece também, né, algum sintoma neurológico, né, que vocês sabem muito mais do que eu, debulhar isso aí. Né? E aí, pronto, e depois que você afasta essas condições, vamos partir para tudo aquilo que você falou de forma brilhante, que foram as causas periféricas de vertigem, que é aí sim nossa praia, que a gente é apaixonado por fazer. Aí, no caso, doutor, suspeitando de vertigem central, aí solicita a ressonância mesmo? Sempre que eu suspeito de vertigem central, eu solicito uma ressonância, né? A depender, com ou sem contraste, a depender do caso clínico. Quando a gente pensa em uma doença tumoral ou alguma doença degenerativa, eu peço com contraste que a gente melhorar mais os contrastes, melhorar mais a discriminação, né, das imagens, a gente conseguir ver lesões do ângulo ponto cerebelar, lesões cerebelares, francas, ou até mesmo lesões meningias, né, da fossa média, que é o que está mais relacionado com os núcleos vestibulares, ou então ressonância sem contraste, quando é um paciente com uma suspeita de um AVC isquêmico hemorrágico, que às vezes o contraste pode até piorar um pouco o prognóstico, pode dar algum problema sequelar. Mas assim, exames como angiorressonância, dupla de carótidas vertebrais, tomografia eu só peço quando tem indicação precisa. Então esses outros exames eu não peço muito. Eu solicito mais a ressonância mesmo. Por quê? Porque os outros exames todos, se você solicitar antes da ressonância, você vai cair na ressonância do mesmo jeito. Então eu acho que você perde tempo às vezes e gera custo.
Então, você pedir um exame autoneurológico, um vecto, eletroencefalografia, para poder ver se a lesão é central, você está suspeitando de central. Se ela der normal, você tem que pedir ressonância. Se ela der alterada, pede ressonância do mesmo jeito. Se eu peço a tomografia dá uma lesão lá, uma alteração lá encefálica inespecífica, você vai ter que pedir a ressonância do mesmo jeito. Então, como a ressonância é o exame mais adequado, se meu exame autoneurológico e o rins, eles me levam a pensar num quadro neurológico, eu peço a ressonância. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Excelentes contribuições. Eu que agradeço. Foram muito boas mesmo as contribuições. Acho que é um grande privilégio para a gente ter hoje finalizar uma sessão assim com um especialista, né, que ajuda a gente mesmo a pensar clinicamente, a focar nas partes mais importantes. Então foi muito bom você ter guiado o nosso raciocínio. As contribuições foram muito boas também. E a gente agradece muito a sua presença hoje, doutor. Esperamos aí, quem sabe, contar com você em outros sintomas mais trazidos pela otorrinolaringologista também, envolvendo a neurologia. E a gente agradece muito a sua presença nessa terça de noite. Maravilha, pessoal. Sigam em frente, estudem bastante isso, se apaixonem pela otoneurologia e façam otorrino. Façam depois otorrino, vai ser bom para vocês. Verdade. Quem já tem o interesse aí já está bem direcionado com uma sessão assim. Então, muito obrigada, gente. Boa noite para todo mundo. Boa E noite. nos vemos daqui na próxima, outra sexta, daqui a 15 dias, sem ser hoje. Me confundi que a gente sempre é nas sexta-feiras, mas a gente tem lá no nosso Insta, na próxima sessão, com o Elton, para finalizar o módulo de neurologia clínica. Então, muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, doutor. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau.